A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu trago para os irmãos uma reflexão baseada no texto de Mateus, capítulo 24, e na história de Noé, do livro de Gênesis. Em Mateus, capítulo 24, nos versos 37, 38 e 39, diz o seguinte: E assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E aí o texto de Mateus 24 vai falar sobre o período da tribulação antes do arrebatamento, até que venha o arrebatamento, e aí depois ele vai falar a partir do verso 40, estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Vai falar também sobre os falsos profetas, sobre as profecias do final dos tempos que estão descritas no livro de Daniel, também descritas em Apocalipse, sobre o anticristo governando, provavelmente, né, segundo os estudiosos teólogos, sentando no templo que vai ser reconstruído em Jerusalém. Enfim, tem todo um cenário apocalíptico sendo descrito nesse texto de Mateus 24. Alguns dizem que já estamos vivendo esses dias de Mateus 24. Outros dizem que esses dias ainda vão chegar. Mas nós vemos rumores de guerras, como Jesus havia profetizado. Mas tem um versículo que fala que quando o evangelho for pregado a cada canto do mundo, então será o fim. O que eu trago para os irmãos nesse momento é uma reflexão sobre os dias de Noé. Mas não os dias de Noé que nós estamos vivendo hoje, mas eu quero falar sobre os dias de Noé do livro de Gênesis. Muitas vezes nós fomos à escola bíblica dominical e levamos os nossos filhos para a escola dominical para aprenderem sobre as histórias da Bíblia e foram apresentados a história de Noé, apresentados a história de que Noé colocou os animais dentro da arca e eles foram salvos do dilúvio. E passa-se despercebido muitos detalhes importantíssimos sobre essa história. E eu quero trazer para os irmãos pelo menos 12 reflexões sobre a arca de Noé. Fiquem comigo, que é cada uma mais interessante e mais profunda, que o Senhor fale aos nossos corações. Primeira reflexão: Deus mandou fazer a arca. Mesmo Noé parecendo doido, ele fez. Deus falou com Noé o que ele deveria fazer. Mesmo que todas as pessoas estivessem dizendo o contrário, Noé obedeceu a ordem de Deus. Muitas vezes, quando o Senhor nos pede para fazer determinadas coisas, e o Senhor é claro e específico, o que é de Deus traz paz e não traz confusão. Não é a diferença de ouvir a voz de Deus e a diferença de tentar a Deus. A gente tem um devocional sobre tentar a Deus e depois a gente traz. O que eu estou falando é obedecer ao que Deus falou. Noé foi obediente ao que Deus mandou, mesmo que as outras pessoas não estivessem entendendo. Sabe aquela história de Maria vai com as outras? Todo mundo está fazendo, vou fazer? Não. Foi diferente. Deus mandou ele fazer uma arca porque o mundo iria se acabar e as pessoas escarneceram dele, chamaram ele de louco, de doido. Mas mesmo assim, ele fez. Ou seja, ele se posicionou e se submeteu à obediência de Deus e foi até o fim na obediência. Imagina se Noé não tivesse feito a arca, não tivesse obedecido a Deus, mesmo chamado de doido. Então, os planos de Deus são muito maiores do que nós possamos entender. Então, não se importe com o que as pessoas estão falando, se há uma direção específica de Deus para a sua vida. Não é confusão, tá? Não entendam errado. Uma direção específica que o Senhor está nos mostrando, confirmando, testificando. 2. Isso eu já até mencionei no primeiro. Se todo mundo estiver fazendo, não é por causa disso que você vai fazer também. Isso é muito interessante que a gente fala com as crianças.
Ah, todo mundo está fazendo errado, você é meu filho, você não vai fazer o que todo mundo está fazendo. Hoje em dia, e isso não é de hoje, né? Porque o texto fala como nos dias de Noé, nós temos o hábito de imitarmos as modas, as tendências, mas nós precisamos prestar muita atenção se o que todo mundo está fazendo é a vontade de Deus para a nossa vida, para que não sejamos levados por ventos, inclusive de doutrinas, dentro da própria seara cristã. Porque o joio e o trigo vão crescer, mas só saberemos quem é o trigo e o joio no dia da colheita. Então nós precisamos prestar atenção, porque estamos com joios ao nosso redor, mas nós não temos que ser joio, nós temos que ser trigo. Nós temos que fazer a vontade de Deus, porque no dia da seara ele nos levará com ele para o céu. Então não vamos ficar nos preocupados em seguir modinhas, em fazer o que o mundo faz, o fluxo desse mundo, mas temos que estar preocupados em fazer o que Deus quer. Eu não falo em relação a estratégias e mídias, porque às vezes as pessoas demonizam as mídias e as estratégias. Não, estratégias e mídias são meios. Antigamente não tinha microfone, hoje nós temos microfone. E a gente tem que ter cuidado também com as coisas que o diabo rouba e diz que é dele, os instrumentos musicais. Todos são do Senhor, são consagrados ao Senhor, são utilizados no louvor do Senhor. E hoje nós utilizamos com grande escala na casa de Deus. Então nós temos que prestar atenção nisso. Não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer também. Nos dias de Noé, estava todo mundo fazendo de tudo ali. Ah, Lana, mas por que você está trazendo essa palavra? Nos dias de Noé, as pessoas se davam em casamento, casavam, cresciam. Você está criticando isso? Não. O que o texto de Mateus 24 estava dizendo é que as pessoas estavam vivendo as suas vidas normalmente. Né? Deus falou para Adão e Eva, cresçam e multipliquem-se. Eles estão fazendo isso, estão cumprindo o que o Senhor falou. Estão se casando, estão se multiplicando. Só que não estavam apercebidos da volta de Jesus. Não estavam apercebidos do dilúvio. E foi repentino. Só que Noé estava preparado. E hoje? Nós estamos vivendo nossas vidas normalmente, mas nós estamos apercebidos com a volta de Jesus. Mas tem um detalhe. Nos dias de Noé, eles não estavam somente se dando em casamento, mas eles estavam fazendo também coisas muito erradas. Então não é esse trecho do texto que a gente vai se deter. Vamos continuar acompanhando comigo. O verso 4, a terceira opção, a terceira sugestão. Terceiro item. Os filhos de Noé obedeceram a Noé e entraram na arca. Gente, eles estavam naquele mundo e o pai deles era taxado de doido e construiu a arca. Os filhos de Noé, eles já eram casados, tinham suas esposas e mesmo assim eles obedeceram a seu pai. Noé não deixou os filhos dele de fora. A gente vê muitas vezes, eu estava conversando com uma amiga, que às vezes a gente vê filhos, pais deixando os filhos, crianças, pré-adolescentes, adolescentes fora da casa de Deus. Adultos, se eles estão debaixo da sua autoridade na sua casa, leve-os para a casa de Deus, leve-os para a igreja, tenha uma vida devocional em casa, para que os seus filhos sejam protegidos do mundo. Não adianta largar na salinha, jogar na salinha. Os professores também precisam ser treinados, aperfeiçoados, cheios do Espírito Santo na salinha, mas é um trabalho conjunto do pastor, da igreja, da família. Não deixa ninguém de fora da arca, corre para botar seus filhos, seus pais, seus parentes, ali eram os filhos e as esposas, na arca, protegidos na arca. Se nós estamos vivendo os dias de Noé, será que eu e você, que Deus tem levantado para... que Deus tem levantado para construir a arca. A arca significa o quê? É um lugar de salvação, é um lugar de proteção. Também pode significar o quê? Estarmos em comunhão, a casa de Deus, a igreja. As pessoas criticam quando é templo.
A igreja se reúne no templo. Nós somos o templo do Espírito Santo que se reúne num templo de pedras, mas precisamos estar juntos. Essa é a igreja. Então você e eu somos Noé. Estamos colocando toda a nossa família na arca ou estamos deixando de fora à mercê de todas as sugestões deste mundo? Os filhos de Noé obedeceram. Outra coisa interessante, além de entrarem na arca, eles trabalharam. Porque não adianta a gente estar dentro da arca e não trabalhar. Adianta o cristão ficar olhando para o arado. A palavra de Deus diz: quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Então, os filhos de Noé trabalharam, eles organizaram aqueles animais, eles alimentaram os animais. Era uma logística muito complexa. E eles estavam o quê? Trabalhando ali com Noé. Que coisa maravilhosa. Colocaram betume para que a arca não infiltrasse. Toda aquela parte de engenharia, eles ajudaram. Eles ajudaram. Famílias trabalhando para o Senhor. Famílias trabalhando para preservar sua salvação. Famílias trabalhando como mordomos do que Deus nos deu aqui na terra. Que coisa tremenda. Será que temos feito isso? Outra coisa interessante que eu quero colocar aqui para os irmãos. Era para ser pelo menos um casal de cada espécie. Macho e fêmea. Para que houvesse o quê? A procriação daqueles animais. Então, Deus tinha ordenado tudo da forma correta para que houvesse a multiplicação das espécies. Senão, de nada iria adiantar. Não é verdade? Uma coisa interessante que eu falo. A mulher de Noé não foi a mulher de Ló e nem a mulher de Jó. A mulher de Noé foi uma mulher de aliança. Ela esteve com Noé e ela viu o milagre de Deus e estava no momento da aliança ali, que é o arco-íris. Já falo sobre isso. O arco-íris, ele não é somente um semicírculo, ele é um arco perfeito, mas nós não vemos por conta da nossa linha do horizonte, as felicidades da Terra. O arco é o símbolo da aliança, de que o mundo nunca mais se acabaria em água. E tem algo interessante no arco. O arco tem 7 cores. Se a gente pensar no número 7, o número 7 é um número de Deus. É um número relacionado à perfeição e plenitude. Ele se encontra na Bíblia em vários momentos. As 7 cores do arco-íris, as 7 notas musicais. Os Espíritos de Deus. Eu falei sobre o arco. Eu vou complementar agora com vocês. O arco-íris é um círculo e você não consegue ver todo do céu. É igual a aliança de dedo. Foi a aliança que Deus fez com a gente. A igreja vai se casar quando Jesus voltar. E ele não vai acabar mais com tudo com água, né? Inclusive tem um arco-íris bonito atrás do trono de Deus, perto daquele rio lindo, de águas cristalinas, que é mencionado no livro de Apocalipse. 9. Deus fecha a porta e manda chuva. E você vai trabalhar. Chama o povo. Não fica retendo a bênção. Quem fechou a porta da arca foram os homens? Não. Mas quem tinha que chamar as pessoas para entrarem na arca era Noé e sua família. As pessoas queiram ou não queiram ouvir. Eles eram chamados. Só que quando o dilúvio veio, não dava mais tempo. Assim é o arrebatamento. Assim são os últimos dias. O tempo do fim. Por isso, como nos dias de Noé. Interessante. Não fica retendo a bênção. Chama as pessoas para a arca, como eu já falei. Outra parte interessante. Eles ficaram 40 dias debaixo de água. 40 também é um número que tem um significado na palavra de Deus. 40 é um número que significa geração.
Geração, 40 anos no deserto. 40 dias de jejum e oração que Jesus teve no deserto e Moisés também teve, que é o jejum sobrenatural, que só esses dois tiveram. Então, significa tempo na Bíblia. Uma geração no deserto, uma geração de Noé, né? Passou aquela geração. Por que era necessário que passasse aquela geração? Porque nos dias de Noé, as pessoas estavam fazendo coisas terríveis. A partir de Gênesis, capítulo 6, as pessoas já estavam desagradando a Deus, fazendo de tudo que Deus não gosta, de todas as formas. Então passou aquela geração, 40 dias. Tempo de chuvas, 40 dias e 40 noites. Outro item interessante, primeiro mandou o corvo, depois a pomba. Noé não saiu por aí abrindo a porta da arca. Ele mandou o corvo, ele mandou a pomba. Não sai sozinho, não vai se afobando, saindo sozinho, saindo antes da hora. Porque além de você não voar, você ainda vai dar expediente para as pessoas, vai dar trabalho para as pessoas sendo afobado. Deixa o Espírito Santo falar com você. Primeiro ele enviou a pomba, primeiro enviou o corvo, depois enviou a pomba. Por quê? Porque ele precisava ter certeza de que a terra estava seca e de que era um tempo oportuno. Ele enviou animais que voam. E a pomba é um simbolismo do Espírito Santo, que voltou com o raminho de oliveira na boca. E aí sim, eles puderam descer e continuar realizando a obra que Deus tinha na vida deles. Outro item interessante, mesmo com a segunda chance, e vendo aqueles animais ao vivo e a cores, os filhos dos filhos de Noé voltaram a fazer coisas erradas. Enquanto estivermos neste mundo, o pecado está aí, o diabo está aí ao derredor, buscando o maior número de pessoas para a condenação eterna, para o inferno, onde não há alegria, onde é choro e ranger de dentes, onde os vermes não morrem, onde há fogo e enxofre. Um lugar de fogo preparado para o diabo e seus demônios. Ele quer levar a criação de Deus para lá. Infelizmente. E mesmo vendo toda a grandeza de Deus, o Senhor é um cavalheiro. Ele nos dá o livre arbítrio, a livre escolha. E nós podemos escolher a melhor parte. Estamos vivendo nos dias de Noé, os últimos dias em que as pessoas estão fazendo coisas terríveis, estão seduzidas pelo curso desse mundo tenebroso que jaz, ou seja, que dorme no maligno, ou seja, que está seguindo os desejos da sua carne, que está condenada. A carne vai para debaixo da terra, é o nosso espírito que vai para Deus. Estamos vivendo os dias de Noé, será que estamos vivendo? E se estivermos vivendo os dias de Noé, como eu já falei no início, estamos colocando toda a nossa família na arca? Estamos protegendo a arca, colocando o betume para quando passar essa tribulação, esses dias difíceis? Ou para aqueles que acreditam que tem os midi-tribulacionistas, os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, que acreditam que vai ter uma tribulação antes. Já passamos algumas tribulações, mas vão ser tribulações terríveis, que vão ser abreviadas por causa dos santos, como diz o texto de Mateus 24. Estamos nos preparando para essa volta de Jesus como um ladrão na noite, num piscar de olhos. Será que estamos nos preparando? Essa é a palavra que eu quero trazer para você. Assim como nos dias de Noé. Levante a sua arca, coloque sua família dentro. Trabalhe na obra de Deus. Junte todos os seus para trabalharem na obra de Deus. Busque a direção do Senhor para a sua vida e deixe que o Senhor complete a obra. Até a volta de Jesus ou quando estaremos com Ele. Senhor, te agradecemos pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.